Olá, pessoas bem-nutridas, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa sequência de lives com o tema Explicando a Síndrome Fúngica é para mostrar para você todos os temas relacionados com os sinais e sintomas do supercrescimento fúngico. E hoje conversaremos sobre queda de cabelo. Como a queda de cabelo pode ter relação aí com a síndrome fúngica? Se você está assistindo essa live gravada, ela acontece todos os dias no Instagram. É importante que você participe, tenha sua interação, tire suas dúvidas durante o vídeo ao vivo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Jéssica. Como vocês estão? Bom, gente, vamos começar pelo princípio aí. Eu quero saber de vocês em relação à queda de cabelo. Se antes, claro que quando você pensa em queda de cabelo, a primeira coisa, eu acredito, que você pensa é tô com falta de vitamina. Mas antes de pensar em falta de vitamina, é preciso a gente analisar, relembrar sempre que o problema vem de dentro, certo? Eu acho que quem está aqui está craque nisso. Então, quando a gente sabe que os nossos órgãos se regeneram, por exemplo, o nosso intestino ele se regenera em 12 semanas, entendeu por que o vencer a síndrome fúngica em até 12 semanas? Se a gente sabe disso, se a gente pensa no lado de dentro, nessa troca, nessa regeneração, como que o lado de fora vai ficar bonito? Como que o meu cabelo vai ficar bonito? Tá? Então, se eu estou com um problema do lado de dentro, o lado de fora não vai consertar enquanto o lado de dentro for ter uma necessidade aí, for uma prioridade para o corpo em termos de recuperação e de restauração. Claro que regeneração, isso acontece naturalmente, o nosso corpo ele se recupera, se regenera naturalmente, mas quando está doente, há uma necessidade maior. Então, o corpo ele está o tempo todo aí numa batalha, numa luta para se recuperar, para tratar aí um processo inflamatório, infeccioso e por aí vai, né? Porque uma coisa anda com a outra. Então, partindo aí do básico do cabelo, se você já faz o cuidado, cuida do teu fio, o que é o cuidar do teu fio? A questão da higienização, a questão de tintura, a questão de como você faz essa higienização, de se você seca o cabelo, aqueles princípios básicos do cuidado do cabelo, tá? Então eu estou partindo aqui desse vídeo que você já faz esses cuidados básicos. É claro que mulheres pintam cabelo, às vezes, desde os 20 anos, acabam fazendo processos químicos desde os 20 anos. E isso impacta o lado de dentro também. Isso pode sim prejudicar o seu sistema imunológico. Ah, mas quando eu estou pensando em estética, eu normalmente não penso muito em saúde, isso é verdade. A estética e saúde nem sempre andam juntos. Então, as químicas, as tinturas, tudo isso tem o que, gente? Metais pesados. Então, é importante lembrar que o teu corpo, o processo de detoxificação, aquilo que ele precisa eliminar, vai levar em consideração tudo que você passa, inclusive uma tintura. Então, quando a gente pinta o cabelo, eu, por exemplo, eu era loira, tá? Na fase dos 20 aos 29. Então, todo aquele processo que a gente faz nos fios, isso vai impactar de algum jeito o meu corpo. Ele dá conta? Ele dá dependendo do que eu ofereço para ele. Tá? Para ele se recuperar, para ele se regenerar, para ele eliminar essas toxinas. Então, esse é o primeiro ponto. O que você põe aí no teu cabelo? Seja homem ou seja mulher. Qual é o tipo de produto que você higieniza o seu cabelo, né? Você cuida do seu cabelo, a nutrição dele com algo que seja nutritivo mesmo? Você passa algo que é nutritivo para o seu fio? Ou é aquela coisa cheia de corante, aromatizante, com cheiros exagerados, de químicas que o seu corpo vai ter que excretar depois, porque vai absorver, né, gente? A pele absorve tudo, tá? Tudo, então vai absorver. Tá com caspa? Tá com coceira no couro cabeludo? É sinal de crescimento fúngico, tá? Então a caspa tem os tipos, né? Aquela caspa seca, aquela caspa que é mais concentrada, a dermatite seborreica, né? Porque ali a descamação fica presa, pode gerar uma inflamação no couro cabeludo.
Então, isso está relacionado, sim, com o crescimento fúngico. E normalmente a pessoa não tem só a queixa ali no couro cabeludo, tem em outras partes do corpo, porque síndrome fúngica é o conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, às vezes o couro cabeludo está ali sinalizando que tem um problema, mas está com problema ali em outras partes do corpo também, e talvez a cabeça não seja prioridade, tá? Então, leve em consideração esses pontos que eu estou falando. O que você passa no cabelo? Tá com queixa aí de coceira, de caspa? Se sim, tem alguma coisa errada, tá? Precisa tratar. E aí vem a questão também dos hormônios, tá? Hipotiroidismo. Quantas pessoas você conhece ou você tem contato aí que você escuta alguém falar que tem hipotiroidismo? Hipotiroidismo de Hashimoto, doença autoimune, é normal? Não. É comum? É. É comum por quê? Porque o nosso corpo, ele recebe agressores, ele fica super estressado e agride alguma glândula, agride alguma parte do corpo. E tem algumas pessoas que terão a tireoide agredida. E se isso acontece, isso já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo há um bom tempo. Então, aquele hipotireoidismo subclínico, hipotireoidismo de Hashimoto, é sinal que tem alguma coisa ali sendo despertada no seu corpo há algum tempo. E por que isso pode também ser sinal aí de síndrome fúngica? Porque se isso está acontecendo com você, se isso aconteceu, se você já tem esse quadro, isso mostra um enfraquecimento do seu sistema imunológico. Nossa, Sheila, mas o que isso tem a ver com o cabelo? Porque o teu cabelo não vai melhorar se você está com um problema hormonal. Ah, Sheila, mas é só eu ir no médico e tomar ali o Puran, a medicação T4 para resolver isso? Não, você tá repondo, você tá ali consertando, mas você parou para pensar o que fez despertar isso? Esse é mais um ponto, tá? Esse é mais um ponto. Então, se eu estou com um problema hormonal, o que fez despertar esse problema hormonal? Se eu estou com um problema no couro cabeludo, o que fez despertar esse problema no couro cabeludo? E agora, se eu estou com uma deficiência de nutrientes, não tô conseguindo absorver, acho que o que eu tô comendo não está sendo suficiente para o meu cabelo ficar bonito. Então, lembra que eu falei do lado de dentro? Se você vai lá e consome um suplemento, uma goma, uma cápsula de um suplemento vitamínico e o lado de dentro não está absorvendo bem, e pior, ainda toma um suplemento que tem corante, aquela cápsula colorida que eu sempre falo aqui pra vocês, que é fluorescente, que às vezes tem adoçante na composição, se é em pó, se é em cápsula ali, tem o excipiente, que é onde vai as vitaminas de má qualidade. E o seu intestino não está sendo tratado como deveria no seu processo aí de recuperação da síndrome fúngica, não adianta você oferecer a vitamina, porque o teu corpo não terá um bom aproveitamento. Tá fazendo sentido para vocês? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Só fazer um exame de sangue para ver deficiência de vitaminas e minerais, principalmente minerais, porque minerais no sangue não é algo muito preciso, nem é muito solicitado. Mineralograma, a gente faz, pega uma parte do cabelo, é um exame mais preciso do que o de sangue, só que não é fácil de fazer, é caro. Então, sinais e sintomas, levar em consideração todos esses pontos e o que você está fazendo, porque só você vai saber como é que está a sua vida, como que está a higienização desse cabelo, o que você está comendo, o que você está entrando em contato. Só você vai saber esses detalhes, só você vai ter o controle disso, o controle dos detalhes. E a partir disso, sabendo essas informações, aí eu penso o que eu posso fazer, para melhorar. Uma das queixas que eu venho recebendo com bastante frequência é a questão da ferritina baixa, da anemia. B12 baixa, algumas vitaminas que a pessoa encontra nos exames, que fez algum exame alguma vez, que o corpo já deu sinais e sintomas de deficiência, porque o cansaço, a fadiga
quando a pessoa fala, isso pode ser várias coisas. Porque também, se você pensar num quadro de síndrome fúngica, se você está com o sistema imunológico enfraquecido, você está mais enfraquecida de um modo geral. Então, esses exames tendem a vir no papel ali mais baixo. E como que eu faço para melhorar esse quadro? Então, uma ferritina que, por exemplo, está abaixo de 70. Está entre 70 e 150 é o ótimo. Se está abaixo disso, está ruim. Exames dentro ali de uma faixa de normalidade, quando vem no papel, gente, uma coisa aqui que é importante para vocês. Quando vem ali no papel dentro daquela faixa, não quer dizer que é o melhor. Tem que estar mais próximo do ótimo. Se está mediano para o baixo, já é uma sinalização, porque o exame muitas vezes mostra o que está acontecendo pontualmente ali. Não mostra, não tem como saber durante a sua vida. Então, naquela fase, dentro daquela rotina, está dando aquele resultado. Então, uma ferritina que está baixa, uma B12 que está baixa, que você já tem esses sinais e sintomas, uma tireoide que não funciona bem. É claro que o cabelo não vai estar bom, tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu estou pontuando aqui diversos fatores em exame e tudo mais, para vocês entenderem que é uma cascata. E é uma cascata que te leva à alimentação, tá? É uma cascata que te leva a pensar o que você está aproveitando daquilo que você está comendo. E a partir do momento que você está fazendo a sua nutrição, que está corrigindo, o que meu corpo precisa mais, que a minha resposta em termos de absorção, de aproveitamento, de metabolização daqueles nutrientes não está sendo suficiente. Porque se eu como um alimento, eu vou metabolizar esse alimento de um jeito e você vai metabolizar de outro jeito. Até mesmo o aproveitamento das calorias, vocês sabiam disso? Se a gente come uma banana, a quantidade de caloria dessa banana, eu vou absorver uma quantidade e você vai absorver outra. De vitaminas, a mesma coisa, tá? Então, o aproveitamento, ele é diferente para cada pessoa. E há sim a necessidade, em alguns casos, da suplementação, principalmente com o processo de envelhecimento. Principalmente se a pessoa bebe, principalmente se a pessoa usa medicações, há necessidade de suplementação. Claro que consertando a base. Suplementação cereja do bolo, vamos consertar a base, tá? Então, precisa ter uma ordem aí nessas correções. E se você tem um quadro aí de dermatite seborreica, de caspa, e já usou, quase não saiu, já usou shampoo de cetaconazol, passou várias coisas no couro cabeludo, diversas marcas diferentes, chegou a hora de você pensar e olhar para o teu cabelo pelo lado de dentro. Porque o viço, a textura do cabelo, ele só vai melhorar quando o lado de dentro estiver consertado. E ficar passando só, claro que tem produtos que ajudam, tá? Tem que ter produtos com antifúngicos naturais, com os óleos naturais, que vão ajudar o lado de fora. Mas o lado de dentro precisa estar o quê? Bem nutrido. Aí a pessoa está com um hipotireoidismo, está com os minerais, com a ferritina baixa, uma coisa ou outra, está com a imunidade enfraquecida, sempre está ficando doente, não está com a pele legal, não está com o cabelo legal. Isso é um conjunto de fatores que não adianta você comprar um montão de produto caro e passar, sendo que o lado de dentro não está sendo ajustado, não está sendo consertado. Tá? E aí algumas pessoas colocam assim, mas Sheila, eu já procurei vários profissionais, já fui em consulta para entender a questão de deficiência, para entender o porquê que eu desenvolvi, por exemplo, um problema específico. Às vezes, gente, os sinais e sintomas do nosso corpo não vão apresentar ali em um papel, em um exame, um diagnóstico conclusivo. O profissional que vai te atender, lá o médico, ele vai te dar o CID, o diagnóstico, vai ser com base nas características daquilo, não vai ter uma resposta concreta, tá?
Tô respondendo isso por conta aí da questão do Hashimoto, que tem pessoas que falam assim, mas eu não sei por que eu desenvolvi. Porque o seu corpo ficou super estressado. Por que o seu corpo, ele agrediu o próprio corpo? Pode ser múltiplos fatores e um deles é a tua alimentação, tá? Um deles é aquilo que você come que não é o melhor para você. É o que você come hoje? Não, se hoje você está me acompanhando, certamente você já melhorou muita coisa. É o que você veio comendo ao longo da vida, tá? É uma característica aí da sua herança familiar, tá? Daquilo que você veio entrando em contato. E o bom, gente, o bom do nosso corpo é que ele se recupera, ele se regenera. Então, pensando em cabelo, veja se em 12 semanas o meu intestino ele se recupera, em 12 semanas ele se recupera, eu tenho como melhorar a qualidade do meu fio mais rápido do que eu imagino. Porque se lá dentro eu recupero em 12 semanas, o lado de fora também começa a refletir. Aí eu vou pensar, depois desses pontos que eu citei aqui no início do vídeo, eu vou pensar na questão da distribuição de aminoácidos, porque cabelo é aminoácido, a base dele é queratina, zinco, tá? O ferro. Eu vou pensar na questão das vitaminas do grupo B, que são fundamentais, tá? Para a nossa produção aí de energia. E energia que eu digo é a energia da célula, do funcionamento do nosso corpo, para que a orquestra funcione bem. Eu vou pensar nesses detalhes. E essa distribuição de aminoácidos, de proteínas, muitas vezes a pessoa pensa, bom, então eu vou suplementar a proteína e tudo mais. Mas se você não está associando aí, não está levando em consideração todos os outros pontos, pode não trazer o resultado que você espera. Aí entra com vários suplementos de uma vez só, começa a tirar para tudo quanto é lado. Também não vai funcionar. Tá? Também não vai funcionar. Então não atire sem saber o alvo. Então o que você está fazendo para o quê? Então, Sheila, eu tô tomando isso, tô fazendo isso, tô tomando aquilo, tá para quê? Qual é o objetivo? Você sabe para que serve isso? O que você está sentindo depois de tomar isso? E aí o seu cabelo, ele vai refletir positivamente, tá? Aí você colocando uma coisa por vez, você entendendo o funcionamento, o cabelo vai dar resultado. Em homem, gente, eu sei que a maioria são mulheres, mas tem homem que acompanha também. Homem, a mesma coisa, tá? O impacto hormonal também pode ter. A questão, às vezes, até de tomar medicações que impactam, que é para consertar uma queda de cabelo, pode mexer em outros hormônios e aí gera uma outra cascata de problemas. Então, esses pontos que eu estou falando não é só para mulher, não. Para homem também, tá? E a questão hormonal, claro, precisa ser investigada e quem faz isso muito bem é o endocrinologista, tá? Eu tenho conhecimento porque faz parte do corpo humano eu entender o funcionamento disso. Mas sempre que você quiser saber algo específico de um hormônio, é um endocrinologista que vai te ajudar, tá bem? A Rose tá perguntando se para saber se o corpo absorve bem vitaminas. Rose, não tem como você saber pelo um exame se o seu corpo, um exame de sangue, sorologia, se o seu corpo absorve bem vitaminas. Você tem como prestar atenção nos sinais e sintomas, o que você está sentindo, mulher? Como você está? Como foi o seu ano de 2020? Como o seu cabelo ficou? Caiu demais? Caiu normal a troca do fio? A textura do seu fio com o passar dos anos mudou? Mudou que eu digo o seguinte, por exemplo, o meu cabelo é fino naturalmente, vocês podem ver, ele é fino. Sempre foi assim, eu sempre tive esses cabelinhos aqui, sempre. Tem foto minha criança desse jeitinho. Tem como eu ter o cabelo da Pocahontas? Não, não tem, porque não é a minha característica, nasci assim. Mas e o seu? Na fase dos 20 e poucos anos para a fase adulta, para a fase adulta não, para a fase atual, mudou? Tá tendo muita queda? Tá enfraquecido? Você tá colocando muita química aí no seu cabelo? Tá? Você tem que levar em consideração isso. E aí, quando a pessoa faz um exame de nutrigenética, que é uma outra área
que eu atuo, que eu sempre levo em consideração quando eu passo isso para vocês lá no método. Quem tá lá sabe, vários momentos eu mostro a questão do teste genético, detalhes que muitas coisas a pessoa pode já fazer uma autoanálise olhando isso. Tem como a gente saber se a pessoa tem o que é esse nome? Polimorfismo, uma alteração, tá? Que faz com que ela não aproveite muito bem algum nutriente, que ela não elimina muito bem alguma toxina. Isso a gente tem como saber através de um exame de nutrigenética. Mas eu preciso esperar um exame de nutrigenética para saber que algo não está funcionando bem? Ou se eu tô sentindo que não tá funcionando bem, já é um bom sinal? Já é um bom sinal. Não deixei nem vocês responderem, né? Já é um ótimo sinal, tá? Então, um exemplo, a questão de B12. B12 e B9, que é questão de circulação, tá? Dor nas pernas, peso nas pernas, mulher que toma anticoncepcional, vasinhos, tá? A questão também aí do cabelo, sem algum problema intestinal, isso já mostra, isso já pode mostrar aí alguma alteração no aproveitamento desse grupo aí dessas vitaminas, tá? E aí, claro, você sabendo disso, com as informações, com a ferramenta que eu passo lá no método, você sabe como fazer o ajuste, tá? E com o que eu falo aqui sempre também. Então, se você vai melhorando a tua alimentação, a tendência é que tudo melhore. Você melhorou a sua nutrição, você está subindo. Melhorou a alimentação é uma coisa, melhorou a nutrição é outra, tá? Então, melhorou a nutrição, você está subindo de nível. E aí começa a lapidação, tá bem? Começa essa lapidação que é maravilhosa. O estresse, ele pode sim contribuir para a queda de cabelo como para qualquer outro problema na vida, tá? Como qualquer outro problema. Se você vive uma vida que não te traz felicidade, como é que tá a sua vida? Como é que tá o ambiente que você vive? Como que tá as suas escolhas? Você está escolhendo coisa que está te trazendo felicidade ou você está escolhendo coisas que não não tá fluindo, tá? Porque quando a gente escolhe alguma coisa que não nos faz bem, mas a gente sabe, não nos faz bem, por exemplo, você tá num trabalho, que esse trabalho não é o trabalho dos sonhos, mas você sabe que esse trabalho vai te dar um fruto para você buscar uma outra coisa, ou para você conquistar alguma outra coisa. Então faz sentido você estar ali. A mesma coisa é um relacionamento. Você está num relacionamento que está numa fase ruim, mas você sabe dos frutos desse relacionamento, da construção desse relacionamento. Então é uma fase. Então essa queda de cabelo, se porventura for por esse estresse, ela vai passar. Agora você já está há um tempo, há 5 anos, 2 anos, 1 ano, sem nem parar para pensar nisso, aí com certeza o quadro não vai melhorar. Você continua ali no fundo do poço, tá? Tem que pensar nisso também. E dificilmente, gente, é um gatilho só, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente tá com um problema, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Várias coisas que eu digo, não é só um nutriente, não é só uma queixa, é um conjunto. O nome síndrome fúngica é um conjunto, tá? É um conjunto. Por que é síndrome? Porque é 3 ou mais sintomas. Então, quando eu tô com um problema no cabelo, é quase certo que tem outras queixas. Talvez você não se importe tanto. Talvez aquilo não faça tanta diferença para você, tá? Mas provavelmente tem algo acontecendo. Oi, Claudinho. Então, cabelo, pensa aí. Questão do grupo das vitaminas B12, B9, tá? Que é o ácido fólico. A biotina, que eu já fiz um vídeo sobre a biotina. Que a biotina, o fungo e biotina ali, ó, eles estão em guerra. Estão em guerra. Então a biotina, ela tem uma ação legal no nosso cabelo, traz saúde pro fio, pra pele e tudo mais. A questão da ferritina, tá? Então a pessoa que sangra muito, mulher,
período de menstruação que sangra muito, tem um problema aí na progesterona e certamente tem um problema na ferritina também. Não é normal, tá? Sabe coagulações. Então isso não é normal, tá? Assim como não é normal ter cólica, tá? Então esse é um outro ponto que vai refletir no cabelo, porque o lado de dentro tá em desequilíbrio, tem que pensar nisso daí também, tá? E pensar na distribuição, como eu disse, dos aminoácidos, que são os pedacinhos ali que formam a proteína, porque o teu corpo tendo isso no intestino, absorvendo isso no intestino, se recuperando, se restaurando, vai refletir do lado de fora também, e o cuidado externo, tá? Metais pesados que eu falei no início, isso precisa ser levado em consideração também, gente, tudo aquilo que você passa no teu cabelo. Eu reforço aqui porque eu sei que nós mulheres amamos produtos, né? Então a gente tem que levar em consideração esses produtos de beleza que há anos a gente foi condicionada a utilizar sem criticar, porque a gente não sabia, mas que prejudica demais a nossa saúde, tá? O nosso corpo nem sempre tem a capacidade de eliminar tudo de uma vez. E aí ele pode deixar essa toxina do lado de dentro, tá? Vai acumulando. Tinha muitos quando eu fazia os atendimentos assim, em grande volume, no ambulatório, muitas pessoas assim que eram mais velhas vinham com um alumínio alto. E eu me preocupava muito com essa questão do alumínio pela questão de doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson. Ah, Sheila, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje, queda de cabelo? Porque o nosso corpo, ele funciona assim, ó, gente, tudo juntinho, tá? Então, um problema que dá lá na frente, no futuro, que a gente nem pensa, a gente nem olha lá pra frente, às vezes porque tá tão distante, né? O que hoje eu tô fazendo aqui, o que eu tô usando, o que eu tô entrando em contato, ele vai refletir lá na frente. Então, se eu tomo essa linha aí de olhar um pouco, não precisa ser uma coisa neurótica, né? Mas ter uma devida atenção, eu consigo consertar aí muita coisa na minha vida que eu nem imaginaria, tá? Você consegue prevenir muita coisa. Quando eu falo do tratamento da síndrome fúngica, talvez fique parecendo que é só sobre fungos, mas é uma mudança na vida, gente. É uma prevenção de tanta coisa que vocês nem imaginam. Tanta coisa. Muita coisa, tá? Não é só sobre fungos. O tema é sempre sobre fungos, mas é muito mais profundo que isso. Quando se fala de desbiose, é muito mais profundo, tá bem? Bom, então, gente, cabelo, tenham esses cuidados, tá? É importante. Eu vi aqui algumas dúvidas de vocês. Quem quiser fazer a pergunta, faz agora, porque eu passei e eu não consegui ler todas, tá bem? Faz agora que eu respondo as perguntas de vocês. Se a Gislaine está perguntando se o fluxo intenso de sangue, os médicos dizem que é normal. O fluxo intenso de sangue depende da tua avaliação do que é fluxo intenso. Quem usa copinho, usa o copinho de silicone, você sabe ali a concentração do seu sangue. Você fica 3, 4 dias menstruadas, ali vem a concentração do seu... você consegue ver o nível, né, do quanto de sangue que você está eliminando. Então depende do que você está avaliando como muito ou pouco. Se você usa absorvente, como que você vai saber se é muito ou pouco? Agora você fala assim, Sheila, eu fico 7 dias, 10 dias menstruada, sim, é muito, tá? E não é normal. E como que o médico vai saber o que precisa ser consertado? Ele não tem como saber detalhes só pelo que você está relatando. Aí precisa ser uma abordagem de saúde integrativa, entender todo o seu histórico, sua escolha de vida, sua alimentação, o que você está fazendo para melhorar isso, e aí associado os exames hormonais, tá bem? Então não dá pra gente pensar num ponto só. Por isso que o cabelo, a avaliação do cabelo é algo muito mais interno do que externo. É claro que uma dermatite, quando é algo que incomoda, que tá doendo, que tá coçando, você vai usar algo para amenizar, para tirar essa dor, para aliviar o couro cabeludo, mas você vai pensar no seu próximo passo,
que tem que ser associado a esse. O que eu vou fazer para esse problema não voltar? Ah, se meu cabelo tá caindo horrores, tá? Então, vai adiantar eu só tomar a vitamina, o polivitamínico? Achei lá, o que eu como não é o suficiente, eu tenho que tomar o polivitamínico. Sem pensar na restauração e na recuperação, vai resolver? Não, tá? Dificilmente resolve. Exceto, claro, se for só a deficiência de uma coisa bem específica, que na maioria dos casos não é. A maioria dos casos é um conjunto, tá bem? A Suzana tá perguntando se eu atendo presencial. Não, gente, eu sou cybernutri, só faço atendimento online, tá? Sempre quando vocês quiserem saber informações assim de que vocês veem na internet, vocês entram no link que tem no perfil da pessoa. Tem um linkzinho azul, aí você vê as informações do que ela faz, se ela atende presencial ou não. Essas informações normalmente ficam no perfil do Instagram, das pessoas que trabalham com o Instagram, tá bem? A Paty perguntou, queda de cabelo pós-parto. Pós-parto é outra coisa, tá? Aí você tá com um momento que está voltado para o bebê, não está voltado para você. O seu corpo está voltado para a nutrição do bebê, tá? Então, por isso que quando você tá grávida, você fica com o cabelo maravilhoso, porque você tá com o bebê dentro de você e depois que ele sai, a tua energia ali é na produção de leite e tudo mais, e com o tempo tende a melhorar. É algo que é natural, mas o seu corpo, ali como nutrição, ele tá com foco no bebezinho, tá bem? A questão de proteínas, alguém perguntou sobre whey. Proteína do leite, gente, dependendo do seu nível de alergia, de intolerância, ela não é tão recomendada, tá? Não sugiro. Entra-se com aminoácidos, tá? Para recuperação aí do lado de dentro para o lado de fora. Então, o pedacinho da proteína, vai dando vários pedacinhos. Quando vocês escutam falar glutamina, é um pedacinho da proteína. Cisteína, cistina, é um pedacinho da proteína, tá? Queratina, pedacinho da proteína. Só que a proteína, ela tem diversos pedacinhos e uma parte desses pedacinhos o nosso corpo ele consegue produzir e outra parte a gente precisa consumir, tá? Então tem essa cascata. Por isso que posso usar para sempre glutamina? Não faz muito sentido porque o nosso corpo, ele pode produzir a glutamina, tá? Ele pode não, ele produz. Mas tem momentos aí de estresse crônico do lado de dentro que ele precisa de uma força, tá? Para que os enterócitos, que são os pedacinhos aí do lado de dentro, que começa pela boca até o final dos intestinos, possa se recuperar. Mas a tendência é que conforme vai passando ali as 12 semanas, você vai se recuperando, se restaurando e depois o seu corpo, ele dá conta. Quem não dá conta? Uma pessoa que está num estresse crônico, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queimadura. Entende a diferença? É algo muito mais invasivo ali na pele, do lado de dentro, do que algo que é nutricional, que é uma correção de alimentação e de nutrição, tá? E aí que envolve também o aspecto da nutrigenética, que foi aquela parte que eu expliquei, que tem pessoas que aproveitam melhor do que outras os nutrientes, e como que você vai saber se você aproveita melhor, mais, menos, é sentindo o seu corpo. Por isso que atirar para todo lado não ajuda a você entender e você a controlar isso, a você aprender sobre a nutrição do seu corpo. Porque, gente, o que eu ensino aqui para vocês é para vocês aprenderem a fazer isso, a controlar isso, aprender a sentir, aprender a entender, aprender a usar os sinais e sintomas e ver o que você precisa fazer. Claro que não é fazer sozinha, 100% sozinha, sem mentoria. A mesma coisa se eu fosse decorar uma casa e eu vou lá e vou pegando as informações que eu vejo na internet e tento fazer. Tem gente que tem habilidade, talvez até consiga fazer algumas coisas, mas vai ficar tão bom do que uma outra pessoa mentorando, uma pessoa que é especialista nisso. Quando a pessoa que é especialista nisso, o negócio fica plus, né? Mas esse conjunto de informações que eu vou fornecendo é para você entendendo e sentindo o que está acontecendo e olhando para o seu passado, para o seu presente
e o que que você está fazendo para corrigir isso. Se você só quer algo pontual, Sheila, eu só quero consertar isso e acabou, né? Por exemplo, eu só quero usar algum produto no cabelo e não quero me preocupar com todo. Então, o caminho é esse. Você já escolheu o que você quer fazer. Não adianta eu ficar com o discurso, tá? Mas a maioria das pessoas que estão aqui, eu já sei que pensam em diversos nutrientes. Tá pensando ali nos minerais, tá pensando no zinco, no silício, tá pensando na biotina, tá pensando no grupo B. E cada vez mais, com esses conteúdos, você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, tá bem? Deixa eu ver aqui. Eu pulei algumas perguntas. Ah, estão perguntando aqui sobre outros sinais e sintomas de síndrome fúngica que não são relacionados à questão da queda de cabelo. Depois, eu vou fazer só lives específicas com esses temas que vocês colocam, tá? Mas sempre quando eu fizer a live com um tema específico, é interessante que vocês direcionem a pergunta relacionada à síndrome fúngica com o tema da live, tá bem? Para fazer sentido, para os conteúdos irem fazendo sentido aí do outro lado para vocês também, tá? É essa a ideia das lives com temas específicos. Então, assim, não é um motivo só que talvez o seu cabelo esteja caindo, tá? Pra gente fechar essa parte. Então pensa com carinho em tudo que você tem feito, os seus cuidados ou não, com a sua saúde como um todo. O que que você, a partir de agora, pode fazer de diferente? O que que você está disposto a fazer? O envelhecimento com o processo aí, a gente mudando de ciclos de vida, o nosso cabelo, ele tende a ficar diferente, claro, tende a ficar diferente que eu digo no sentido que as nossas células, a prioridade vai ser, como eu disse, o lado de dentro. Mas, gente, as ferramentas que a gente tem hoje em termos de suplementação, em termos de nutrição, elas são incríveis, assim como a questão de hormônios bioidênticos. Com o processo de envelhecimento, a gente não tem mais como que sofrer como as nossas avós, como as nossas bisavós, tá? Às vezes como as nossas mães. Hoje o processo pode ser diferente. E para essa estética fluir, para essa estética dar certo, se é isso que você deseja, ter aí o seu cabelo, se o seu perfil é um cabelão, né? Se você quer voltar a ter os seus fios como ele era, porque você precisa comparar o seu fio com o seu fio, tá bem? Como eu disse, não dá para você querer ter o cabelo da Pocahontas se o seu biotipo é um cabelo mais fino, tá? Assim como o meu. Então precisa ter ali os pés no chão em relação ao seu desejo, tá? Desejar algo que seja, que possa ser concretizado. E a questão de shampoos, do que utilizar do lado de fora, eu sugiro que vocês comprem as linhas mais naturais possíveis, tá? Tem o momento que você faz com o shampoo que não faz espuma, que é aquelas versões low pool, tá? Co-wash, eu uso muito porque o meu cabelo eu tenho que lavar todos os dias, tá bem? Então você vai fazendo um mix aí em relação à higienização correta do seu couro cabeludo, sem esfregar aí com as unhas, esfregar com os dedos, ou não usar água muito quente. Isso faz parte também dos cuidados, tá? Além do lado de dentro, você tem que tomar cuidado com o que você tá colocando do lado de fora aí nos seus fios. E sinal da caspa ali, se o seu cabelo tá aparecendo, assim, quem tem um cabelo escuro, às vezes olha e já vê, isso é sinal sim de síndrome fúngica, tá? Então tem que pensar aí no tratamento da síndrome fúngica como um todo, porque tem outras coisas acontecendo também. Tá certo? Eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês. Se você nunca fez um exame básico, clínico, hormonal, um hemograma, vai num clínico geral. Eu vi que algumas pessoas perguntaram isso. Um clínico geral pode te ajudar. Não vai te trazer todas as respostas, tá? A gente não acha todas as respostas num papel. Não acha. Então você precisa ter esse senso crítico também, de não esperar que vai ter tudo ali, tá? O que aquilo vai te mostrar é um direcionamento. Então, se você tá com como eu disse, a ferritina baixa, se você tem o hipotiroidismo,
Se você tá com uma B12 mais baixa, eu vi esse resultado, então eu vou suplementar. Eu vou melhorar o que eu estou comendo e depois disso eu vou suplementar, tá? Então a nutrição, ela vem com a alimentação associada. Então, se o seu corpo ele está com aqueles exames baixos, se você só suplementar e não melhorar a sua alimentação, não é a mesma coisa, tá? É muita inocência a gente achar que só uma cápsula, pelo menos por enquanto, né, gente? Talvez daqui a algum tempo inventem algo magnífico aí que substitua, não sei. Quem assistiu Black Mirror, tem um episódio lá do Black Mirror que fala isso, né? Em relação à alimentação, como que vai ser o futuro. Mas, por enquanto, não tem nada que substitua o que a gente coloca no nosso prato, tá? A distribuição aí dos alimentos. Então, você levando em consideração isso, e aí associado com os seus exames, aí as coisas tendem a fluir, tá certo? Então, como eu disse, o básico pode ser solicitado aí pelo clínico geral. O nutricionista pode solicitar exames? Pode também solicitar exames, tá? Só que lembra que nem todo profissional, gente, vai ter a abordagem de saúde integrativa, vai ter o conhecimento em relação à síndrome fúngica. Então, cada profissional tem a sua abordagem diferente. Então, quando você vai num dermatologista, ele vai ter a abordagem clínica dele ali do que ele está acostumado a ser conduzido, a linha de tratamento dele, tá? Do profissional, da profissional. Então, vocês precisam levar em consideração isso também quando vocês passam em um profissional. Às vezes, como eu disse, você não vai encontrar todas as respostas em um papel só. Perguntando aqui qual as melhores vitaminas. Melhor vitamina, gente, é sempre se for mineral, a forma quelada, e se for a vitamina, a forma ativa para ser aproveitada pelo corpo, tá? Então, aquelas de prateleira que você encontra normalmente em farmácia, em lojas comuns, não são, por isso que são baratas, tá? Então quer dizer que o suplemento bom é caro? Na maioria das vezes sim, tá? Então, suplemento bom de verdade vai ser mais caro. Se tá muito barato, se tá em promoção, tem suspeita. Porque para ser uma forma que o teu corpo aproveite bem, o custo daquilo ali ser muito baixo, tem alguma coisa ali por trás. E tem essa questão do recipiente também que eu disse para vocês, tá? Então, o recipiente, se ele tem lactose para pessoas que são intolerantes, tá? Porque isso pode piorar a parte do intestino e aí, consequentemente, vai interferir na saúde do seu fio, porque vai causar intolerância, irritabilidade, o teu corpo não vai conseguir aproveitar os nutrientes que tem ali naquela formulação. Então, isso precisa ser levado em consideração também, tá? Então, todos esses detalhes. E aquilo, a monotonia alimentar, a repetição dos alimentos que vocês escutam eu falar sempre sobre dieta em ciclos, tá? A dieta em ciclos eu digo pós-tratamento, tá? Terapia nutricional, ali você tem um caminho a ser seguido para você conhecer a base do tratamento de síndrome fúngica. Pós isso, ciclos em relação a alimentos. Quando você entra numa monotonia alimentar e repete, come sempre as mesmas coisas, isso também tende a impactar ali na sua distribuição de nutrientes, porque sempre você está mandando a mesma coisa, tá? Então, se a gente precisa, um exemplo, de pigmentos que tem em cores diferentes, que vai refletir aí na saúde do cabelo, beta-caroteno, licopeno, por exemplo, resveratrol, se eu como sempre os mesmos vegetais da mesma cor, eu não vou ter esses nutrientes. Faz sentido aí para vocês? Tá? E se eu como muita coisa misturada o tempo todo e meu corpo não está conseguindo digerir muito bem, ele não consegue aproveitar. Tá? Por isso que existe um passo a passo a ser feito para um processo de recuperação e de restauração. Porque essa cascata precisa funcionar bem. O corpo precisa digerir, aproveitar e absorver bem esses nutrientes. A Suzana está perguntando sobre ozonioterapia. Suzana, nenhum tratamento isolado vai fazer você melhorar o todo. Associado sim, tá? Associado pode te ajudar. Mas normalmente a pessoa que está buscando algo específico, eu quero usar isso, eu quero colocar isso, eu quero colocar este suplemento, ainda está um degrau abaixo porque não consertou a base.
e a base é o mais importante. Consertando a base, aí você começa a lapidação. Ozonioterapia entra na parte de lapidação, tá bem? Então, se você está aí com os cabelos que não estão brilhosos, bonitos do jeito que você gostaria, do jeito que ele era e hoje está diferente, eu sugiro que você tenha esse olhar para o seu couro cabeludo, veja como seu couro cabeludo está e pense do seu lado de dentro, que os seus órgãos se regeneram, se recuperam, tá? A cada 3 meses aí o seu intestino, ele se recupera, claro que a gente tem trocas de células a cada 4 dias, mas se recupera como um todo, tá? Como um todo. E para isso, para sobrar nutriente para o lado de fora, o lado de dentro precisa estar incrível, tá? Incrível. E é esse incrível que a gente vai buscar. A gente está aqui para buscar o nosso melhor, a nossa melhor nutrição. Se hoje não está ainda no seu melhor e você colocou isso aí como prioridade no seu melhor ano, esse ano a minha prioridade é cuidar de mim para eu poder cuidar de outras coisas, a tendência é que isso melhore, tá? Vai melhorar. O seu cabelo vai crescer, tá? O seu cabelo vai ter a resposta que você deseja, mas conserta ali a parte de dentro, tá bem? Para controlar esse super crescimento fúngico que começa também ali no intestino, o grupo da cândida e das leveduras. Precisa ser levado em consideração tudo isso, tá? Não é uma coisinha só. Poderia ser, né, gente, que seria mais fácil para resolver, eu sei, mas a nossa vida é completa. Exige um todo aí que a gente precisa ter esse entendimento de um todo. E é por isso que eu falo que às vezes, em consultório, uma consulta, às vezes a pessoa busca o profissional e passa em uma consulta de 15 minutos, meia hora, 1 hora e quer resolver o todo, tá? Tudo de uma vez. E infelizmente não é possível em 15 minutos você resolver o todo ali com o profissional que está te atendendo. Porque precisa pensar em todos esses pilares da sua vida, da sua saúde, tá? E isso só você pode fazer por você. Esse controle só você pode ter, tá bem? Então é bom pensar nesses detalhes também. A Cristine colocou aqui que tomou vitaminas e mais vitaminas, levei no dermatologista exames e nunca melhorou. É aquilo, Cristiane, você não pode deixar o seu tratamento também só no colo de um profissional. Porque às vezes esse profissional, ele tem ali as boas intenções de resolver o seu problema com a experiência clínica. Mas ele não sabe o que está acontecendo realmente em detalhes dentro do seu corpo, em todos esses pilares que eu citei. Tá? Então você só olhar o papel e tomar a vitamina não vai dar muito certo. Tá? Então, olhei o papel, tomei uma vitamina, vou esperar. Agora vou esperar. O que você fez? Quais foram as suas atitudes em relação à sua alimentação, à sua nutrição e o cuidado com o seu cabelo? Tá? As químicas, né, que foram colocadas aí também. Quando a estética se sobressai à saúde, quando a gente não sente dor, beleza, vocês concordam? Mas quando a gente começa a sentir dor, incômodo, a gente pensa melhor no que vale, o quanto é valioso a nossa saúde. Aí a gente deixa de lado algumas coisas que são supérfluas. Então pensa nisso também, tá bom? Então se ficou alguma dúvida, eu vou deixar esse vídeo gravado. Pode perguntar em relação à saúde do cabelo, tá? Lembra que é um todo, que o nosso fio é complexo, que tem ali a queratina, a proteína, né? 88% dele é composto pela proteína, tem a questão dos minerais e que isso vem de dentro, tá? Resumidamente, é isso. Vem, lógico que você sabe disso, mas o que eu quis dizer é que se você tá com problema de digestão, de absorção, não tá funcionando, a sua estética não tá legal por conta disso, tá bem? E quando você trata a síndrome fúngica, tudo tende a melhorar, tá bem? Tudo tende a melhorar. Eu falo isso por experiência própria, tá? Cabelo melhora, estética melhora, a resposta da composição corporal melhora, mas você tem que respeitar o ciclo do tempo que você tá com a queixa para o tempo da recuperação, tá? O tempo da queixa, tempo da recuperação. Qual é a sua idade, qual é o tempo da queixa, qual é o tempo da recuperação. As 12 semanas que eu coloco para você é recuperação
intestinal. E aí é o ápice, gente. Aí você vai começar a colher os frutos, assim que tem que ser, tá bem? Um grande beijo para vocês. Ótimo dia. Se ficou com dúvida, pergunta que eu vou deixar a live salva. Beijo, gente.